Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou Natanael Filho e vou trazer para esse bate-papo um cara sensacional. Ele é coordenador de programa de pós-graduação estricto sensu. Márcio Machado. Para mim, Márcio Cardoso é um amigo de longa data. Vamos saber por que essa diferença durante o bate-papo. E ele vai contar para a gente tudo que um coordenador de um curso desse nível passa na hora de lidar com os alunos, lidar com toda essa perspectiva daquela turma que está querendo colocar para fora todo esse conhecimento e precisa de uma mentoria, de alguém que já conhece o caminho para poder chegar nos seus objetivos. Então, eu vou trazer aqui para conversar o Márcio Machado ou o Márcio Cardoso, a gente vai descobrir daqui a pouco. Fala, Cardoso, tudo bem? Olá, Natanael, tudo tranquilo? Muito bom falar com você, te reencontrar aí, mesmo que virtualmente, né? A gente já Isso. se encontrou algumas vezes, inclusive lá no ITA, né? No ITA, é isso mesmo. E agora a gente está aqui virtualmente. Muito legal, viu? Não, bacana. E eu falei na abertura que tem aquela diferença. Eu conheço você como Cardoso, e aí você tem o codinome, o sobrenome, lá no caso do mundo aí da educação, dessa área que você se dedicou, da acadêmico, de Machado. Então, explica para a gente aí por que essa diferença. O que acontece que o Cardoso virou Machado? É que há um tempo atrás, né, quando nós dois tínhamos cabelo, a gente, Essa foi boa. a gente trabalhou na Força Aérea, né? É. E lá, muitas vezes, a gente é chamado pelo sobrenome, né? Ou o último nome, o nome do meio. Não foi o caso do Natanael, né? Mas que era chamado de Natanael mesmo. Mas Primeiro nome, isso aí. e eu era chamado pelo nome do meio, Cardoso, né? E quando a gente vai para a área acadêmica, é muito comum a gente ser chamado pelo último nome, porque é o que aparece nas referências bibliográficas dos artigos e tal. Então, as pessoas, às vezes, nos conhecem mais pelo sobrenome do que até pelo primeiro nome. Legal. Então, é por isso. Ao longo da minha vida, então, eu já fui chamado de Márcio, já fui chamado muito de Cardoso, e agora tenho sido chamado muito de Machado. Machado. Atualmente, você está coordenando na Unip. Você está fazendo a coordenação da Unip. Na Unip, eu coordeno o programa de pós-graduação estrito sensu. Depois, se você quiser, a gente pode entrar em detalhes do que é um programa de estrito sensu. Em administração, né? Lá na universidade, nós temos 5 programas de estrito sensu. A gente tem comunicação, odontologia, administração, engenharia de produção e medicina veterinária. E a gente tem também um mestrado, aí não tem doutorado, né? Em psicologia, um mestrado profissional em psicologia, mas que não fica exatamente lá no nosso campus. Certo. Você fica no campus em São Paulo? Em São Paulo, na Vila Clementino, próximo do aeroporto de Congonhas. Legal. Vamos começar então, olha só. Muita gente confunde uma pós-graduação lato sensu com uma pós-graduação stricto sensu. Dá para a gente definir para a turma o que é uma, o que é outra? Ah, sim. A pós-graduação lato sensu, ela tem um caráter de formação muito profissional, né? Então, se você está indo para o mercado, né, trabalhar, por exemplo, na área de investimento, você vai fazer, de repente, uma pós-graduação em finanças, né? Uhum. Se você está indo para uma área mais de recursos humanos, eu estou falando mais da área de administração, porque é minha área, né? Mas você vai fazer um MBA, né? Que é um curso de pós-graduação lato sensu,
focado em recursos humanos. Tá? Então, são programas de formação profissional. O mestrado e doutorado acadêmico, ele é muito mais voltado para realmente a formação de pesquisadores, professores, né, acadêmicos de uma forma geral, daí o nome é acadêmico. Existe também uma categoria de estrito sensu, que é o estrito sensu profissional. Então, o estrito sensu profissional, ele já é algo que tem um caráter profissional, porque muitas das pesquisas que são realizadas nesses programas são voltadas para a solução prática nas empresas, mas também ele confere um status de pesquisador. É diferente, Olha que por bacana. exemplo, no MBA ou numa especialização lato sensu, você não tem o status de pesquisador. Mas Entendi. no mestrado, por exemplo, e doutorado profissional, você pode, então, ser classificado como alguém da área de empresas, mas também como pesquisador acadêmico. Então, Legal. tem essas 3 categorias, vamos dizer assim. Legal. Antes de entrar aí na sua atuação em si, fico sempre com uma curiosidade. Eu me preocupo em saber como é que as pessoas chegaram até onde elas estão. Se foi uma ocorrência fortuita, se foi uma decisão pensada. Como é que você migrou para essa área acadêmica? Foi um desejo? Foi uma ocorrência? Como é que aconteceu? A trajetória é longa, né? Sim. Começou lá em 98. Eu sempre gostei muito, né, de estudar, evidentemente, né, e pesquisar e tudo. E em 98, até por influência de alguns professores da universidade e tal, que eu estava, surgiu a ideia, né, de dar aulas. E Bacana. eu falei assim: "Poxa, legal, né, seguir a carreira de professor e tudo, o que que precisa?", né. Uhum. E eu, eh procurei, pesquisei e falei: "Ó, eu preciso fazer um mestrado". Bom, fui procurar isso num momento muito ruim, Ah, porque foi um momento de transição no Ministério da Educação, onde caramba. 98 foi onde começou-se a cobrar muito das instituições de ensino superior, das universidades, centros universitários, faculdades, de uma forma geral, professores titulados, mestres e doutores. Certo, Então, certo. tinham muitos professores que eles só tinham a formação profissional das especializações. E todo mundo foi fazer mestrado e doutorado ou procurar fazer. Então, a concorrência era gigantesca para entrar Gigantesca. nesses programas. E aí eu acabei, não era professor, mas ia fazer um processo seletivo para um mestrado, concorrendo com um monte de professor. E aí eu acabei dando sorte e acabei passando no mestrado em administração na PUC de São Paulo, né? E aí, aquela ideia de dar aula. Logo no primeiro semestre, né, também era um momento de muita demanda dos cursos de administração. E tinha muitas turmas na PUC de administração. E Certo. vira e volta precisava de professor. E logo nos primeiros 6 meses, né, eu já fui convidado a assumir uma turma lá na PUC. De, Caramba, que legal. de forma provisória, tal, né? Aham. Isso em 99, né? Eu comecei a pensar em fazer em 98, 99, então eu entrei no, no desculpa, no mestrado, e em Aham. meados de 99 eu comecei a dar aula na PUC. Aí fiquei lá um ano dando aula, mas tinha uma questão de não tinha vaga para contrato definitivo, então eu fiz um contrato por prazo determinado, tal. Uhum. Bom, e aí comecei a dar aula.
E aí foi que eu acho que eu comecei a Foi gostar mordido. da coisa, né? E, e aí terminei o mestrado, eu ainda era mestrando quando eu fui começar a dar aula. Em 2002, eu terminei, então, foi 99, 2000, 2001 eu fiquei me preparando, e em 2002 eu entrei no doutorado, mas aí já lá na USP, em engenharia de produção, na Certo. USP. E aí não parei mais. Aí Que legal. eu fiquei dando aula até hoje, de Legal. 2002 até hoje. E a tua passagem pelo ITA? Você teve uma passagem, a gente chegou a se encontrar aqui no ITA, em São José dos Campos. Como é que foi essa tua chegada aqui? A gente sempre teve uma ligação muito grande com a Força Aérea, com a aeronáutica, né? Por conta é, de ter trabalhado na Certo. Força Aérea, você também. E, o primeiro lugar, quando eu terminei o doutorado, eu comecei naquele desejo de não parar, eu comecei a Certo. procurar algum lugar para fazer um pós-doutorado. Eu nem entendia direito o que era um pós-doutorado e tal. E aí eu descobri, era recente, né? O CNPq tinha criado um programa nacional de pós-doutorado, que era o PNPD. Aliás, eu consegui entrar nesse programa no primeiro edital que teve. Caramba, que legal. E aí eu descobri que tinha isso, contatei o ITA, né? Aí uma professora que foi um anjo, né? Aliás, durante toda a minha trajetória, eu tive alguns anjos aí. É, A professora Lígia, ela gostou da minha proposta de pesquisa, que era uma pesquisa voltada para empresas de manutenção aeronáutica, né? Eu que queria legal. fazer um mapeamento do status, né, da gestão dessas empresas, e acabou dando certo, né? A gente submeteu o projeto para a CAPES, aliás, desculpe, não era CNPq, desculpe, na CAPES. Aham. E aí a CAPES aprovou o projeto, né? Então nós iniciamos o projeto em 2008, foi aprovado em 2008, e aí para que eu pudesse desenvolver o projeto, né, eu tive que ir para lá, Certo. para o ITA. E lá no ITA, né, já desenvolvendo o projeto, na verdade, o pós-doc ele pode ser professor também das instituições onde que ele atua, não só no ITA, em qualquer uma que o pós-doc. Certo. E aí eu comecei a lecionar lá no ITA também, tanto na graduação quanto no estrito sensu de lá, no Uhum. programa lá de engenharia mecânica, né? Então, é, basicamente foi isso. Foi a ida para o ITA foi uma extensão do meu esforço Do teu de esforço. qualificação para a docência. Pô, legal, legal. E agora, nessa sua atual função de coordenador, explica para a gente qual o teu papel, o que que você faz do início até o final dentro dessa função que você está executando. É legal também falar um pouquinho como é que eu fui parar lá, né? Ah, Então, sim, sim. quando eu terminei minha, meu período lá no ITA, em 2014, tinha um amigo que trabalhava lá no programa da Unip. Né? Ele falou assim: Ô, Márcio, vai abrir um processo seletivo lá para contratação de professor. Eu falei: pô, eu estou me desligando do ITA, então é uma boa oportunidade. Quer dizer, eu já estava no estrito sensu do ITA, né? Certo. Eu era o colaborador do programa de engenharia mecânica e já tinha uma certa experiência. E aí eu recebi esse convite para, não bem um convite, né? A informação que haveria um concurso, né? E aí também teve lá um número razoável de candidatos,
E aí teve todo aquele processo seletivo e acabei sendo selecionado. Só tinha uma vaga lá para essa Caramba. posição na Unip, né? E foi bem interessante, porque eu fui trabalhar num programa que era um programa que só tinha o mestrado, não Hum, tinha o doutorado ainda, tá? E era um programa bem antigo lá da Universidade Paulista. É um programa que hoje tem mais de 25 anos o programa, mas o desenvolvimento desse programa ocorreu nos últimos 7 anos, mais ou menos. entendi. Então, eu estou lá há 10 anos, né, desde 2014, e eu fui parar lá no estrito senso da Unip dessa forma, né? E eu falei algumas coisas aqui, talvez seja interessante falar também. A questão de, por exemplo, por que só tinha mestrado lá? Porque todos os cursos de mestrado e doutorado em qualquer área, né, de Sim, química, engenharia, medicina, qualquer área, precisam de uma aprovação da CAPES. E é um processo complexo, não é um processo simples para você conseguir aprovar. Tem muitos requisitos de qualidade que precisam ser, vamos dizer, demonstrado a priori, né, para que caramba, que você coisa. possa iniciar. Há muito tempo atrás, existia um sistema onde as universidades iniciavam, sem ainda autorização, podiam Hum, iniciar um mestrado e um doutorado e depois buscar a autorização para funcionamento, né? Era comum isso aí, mas há muito tempo atrás. Mas mudou. mudou e a gente agora tem que preencher um documento chamado APCN, que é uma proposta de cursos novos, tá? Então, a gente submeteu, então, em 2020, a gente conseguiu iniciar o doutorado, tá? E hoje a gente, então, quando eu entrei lá, nós éramos um mestrado nota 3. A CAPES avalia os programas de nota 3 até a nota 7. Nota 6 e 7 são programas assim com um nível muito alto de internacionalização. E são muito poucos. São muito poucos. Por exemplo, na área de administração, isso corresponde a não mais que 10% de todos. Caramba, muita. Vamos supor que nós tenhamos aí 100 cursos de mestrado e doutorado espalhados pelo Brasil. Só uns 10 tem nota 6 e 7. Os 90% ficam distribuídos na nota 3, 4 e 5. Tá? Então, hoje nós somos um programa nota 5, tá? Com muita perspectiva para ir para a nota 6, porque a gente já cumpre bastante. Sensacional. Então, a trajetória, mais ou menos, até chegar a um estrito senso, foi essa, né? Legal, Eu só não legal. falei como é que eu cheguei a coordenador, mas se A gente vai depois. falar. A gente vai falar sobre isso já já. Então, Cardoso, olha só, essa trajetória aí fantástica. Eu lembro bem dos nossos bate-papos ali no ITA, lembro do professor Damiani, eu lembro também ligeiramente da professora Lígia. Eu comecei a fazer algumas aulas lá como aluno ouvinte. Eu tenho até hoje os certificados lá de conclusão. A minha intenção na época era completar um mestrado lá, estava fazendo os créditos. Não dei sequência, caí numa outra seara, mas quem sabe um dia, sempre há tempo. E depois daquela passagem, você acabou de falar que ingressou aí por conta dessa trajetória na Unip, e agora você tem a função de coordenar o curso da pós-graduação aí, estrito sensu. Conta um pouquinho para a gente qual é o papel do coordenador e como é que você chegou, como é que você foi elencado aí essa posição de coordenador desse curso. Então, Natanael,
A coordenação de um curso de pós-graduação em estrito senso vai muito além do que simplesmente pensar nas disciplinas que serão ofertadas, resolver problemas dos alunos, né? Ministrar aulas Muitos, também, porque a gente não deixa de ser professor. claro. Então, a coordenação vai muito além disso, porque de 4 em 4 anos, a CAPES avalia ou reavalia Hum, os programas de estrito senso, todos, né? E tudo acontece ao mesmo tempo. São muitas áreas dentro da CAPES, e uma das áreas é a área de administração, né? Dentre certo. essas áreas. Eu nem lembro de cabeça quantas áreas são, mas, sei lá, se aproxima de 40 áreas. E de 4 em 4 anos, esses cursos são todos reavaliados para ver se eles, vamos dizer assim, merecem permanecer com a mesma, Permanecer. merecem subir de nota, ou, porventura, precisam é, reduzir lá a nota da sua avaliação. Tá? Certo. Então, de 4 em 4 anos, isso aí acontece. O processo é muito complexo. Né? Nós temos uma ficha de avaliação que tem muitos indicadores, tanto qualitativos quanto quantitativos, tá? Essa ficha de avaliação, ela tem 3 quesitos, vamos chamar assim de 3 dimensões, que Certo. é uma dimensão avalia o programa em si, com toda a sua estrutura, né? Tem um segundo quesito, que é de formação, que aí avalia, por exemplo, a produção científica do corpo docente, a produção dos alunos, as Olha, teses e doutorado, as teses e dissertações. Tem aí também uma diferença, tese é para tem. Nós vamos doutorado falar e sobre isso. dissertação é de É, mestrado. E a gente tem, então, tudo isso aí avaliado no quesito 2. E no quesito 3 é o impacto do programa para a sociedade. Então, nós temos 3 dimensões, todas elas com muitos quesitos. Isso aí vai se subdividindo. Eu não poderia assim afirmar de cabeça, hum, mas se aproxima de uns 50 quesitos que são avaliados. E, por exemplo, para chegar na nota que nós somos hoje, nota 5, né, hã, nós precisamos ter nota máxima nos 3 quesitos. Então, são conceitos, na verdade, né? aham. Então, os conceitos uma escala de 5, então vai de insuficiente, fraco, regular, bom e muito bom. Então, você precisa ter muito bom nos 3 quesitos para poder ser um programa nota 5. Então, a gente como eu falei para você, mas o que diferencia, então, o 6 e o 7? O 6 e o 7 é a questão da internacionalização do programa. Sei, Por tornar isso, aquele é, programa. por isso que alguns programas, às vezes, nem têm interesse, porque eles querem se Uhum, dedicar mais às questões perfeito. nacionais. Então, muitos não têm interesse. Por isso que a gente até, né, de alguma forma, a gente fala que a nota máxima é 5, né? Agora, quem quer investir na internacionalização, ou seja, trabalhar muito com grupos de pesquisas fora do Brasil e tal, tal, Sei. e é uma consequência natural, às vezes, da característica do programa. Pensa bem, um programa de administração ou de outra área qualquer que está na Amazônia pesquisando a Amazônia. A Aham. internacionalização vai ser pequena. Então, dificilmente ele vai se interessar, porque, na verdade, são os outros países que têm interesse em pesquisar a Amazônia. Então, Isso, isso. não. Bom, mas de qualquer forma, é muito complexa essa ficha. Como eu falei, tem indicadores que são qualitativos, outros que são quantitativos. Cada indicador quantitativo, por exemplo, tem uma métrica diferente. E tudo isso a gente tem que acompanhar indicador por indicador para saber no que a gente está avançando, no que a gente precisa avançar, no que nós, por algum motivo, a gente regrediu.
porque qualquer descuido em algum indicador, você pode deixar de ter a nota 5, cair para uma nota 4, né? Mas ainda bem o nosso programa está avançando. Bacana, que bacana. E no seu caso, pela Unip, ele é válido para uma unidade específica ou ele abrange outras unidades também? Como assim? A nota? A nota, Não, isso. a nota é para o programa. Então, Para o programa. nós temos um programa, né? Cada universidade só pode ter um programa. Certo. Então, Perfeito. quer dizer, não, eu falei cada. Eu não saberia explicar, mas, por exemplo, você vai para a Unesp, tem vários programas de engenharia de produção, por exemplo, tem na FEG, na Faculdade de Guaratinguetá, de Engenharia. Tem lá, por exemplo, um programa de engenharia de produção. Aí você vai em Bauru, tem outro programa de engenharia de produção. Certo. Então, por unidade ou por faculdade, você pode ter um programa. Na Unip, nós só temos 5 programas. Então, a nota é 5 do nosso programa e nós não temos outro. Entendeu? Legal. E vamos lá. Queria que você falasse aí você falou de toda essa estrutura, como é que é feito o processo de avaliação, critérios qualitativos e quantitativos para poder gerar essa nota, mas aí agora o Machado, como coordenador, qual é o teu papel? O que você faz ali no teu dia a dia? Como é que é esse teu desempenho frente aos alunos, frente a essa responsabilidade de manter ali, colaborar para manter o programa com uma nota bacana? Hoje vocês estão, teoricamente, no teto de tudo aquilo que não é internacionalizado. Como é que fica o teu papel aí? Conta para a gente um pouquinho dessa tua Então, experiência. Natanael, como eu falei para você, talvez o mais crítico seja a ficha de avaliação, mas a gente tem muitas outras atividades. Por exemplo, a gente, no dia a dia, né, nós temos que, por exemplo, montar, né, a grade de disciplinas, né, Legal. que tem que ser oferecida para os alunos. Os alunos eles têm uma carga que se distribui aí em disciplinas obrigatórias, disciplinas metodológicas, disciplinas optativas, disciplinas de linha, porque às vezes Olha o isso. aluno está numa linha de pesquisa e ele precisa fazer disciplinas naquela. Então, a gente tem que, ali no nosso dia a dia, no meu caso, como coordenador, Sim. Programar uma grade semestral que dê a possibilidade dos alunos de não ficarem sem as disciplinas que eles precisam para cumprir os créditos necessários para o programa. Então, tem Programa. essa atividade, tem a atividade também de estar muito próximo dos alunos, no sentido de conscientizar os alunos que muito do resultado do programa depende do envolvimento dos alunos. Nós temos Imagina. um grande número de bolsas que é concedida pelo governo federal, e a gente fala para eles, né? Olha, vocês estão recebendo, né, um benefício que é Sim. não pagar a mensalidade. Nós somos uma universidade particular, então Sim. vocês não pagam a mensalidade e o governo está pagando isso para vocês. No final, cada contribuinte está se cotizando aí para pagar para vocês. Então, Exatamente. vocês têm uma contrapartida a dar aí para a sociedade. E essa contrapartida é se dedicar, né, ao programa, fazer as pesquisas, né, que a gente espera. Ou seja, um grau de. Então, a gente tem como coordenador que conscientizar os alunos dessa. Conscientizar os alunos dessa Responsabilidade, uma certa responsabilidade, responsabilidade. né? Essa responsabilidade que eles têm também junto ao programa. E Legal. todas as outras questões administrativas de
por exemplo, cumprimento de requisitos para qualificar, né, a dissertação, depois requisitos para defesa. Sei. Então, tem uma série de outras Legal, questões operacionais. legal. Tem sempre uma pergunta que eu faço para todo mundo que participa, que é para que o entrevistado conte um caso de sucesso. Então, escolhe aí. Eu sei que você deve ter um, uma mão cheia de casos de sucesso por esse belíssimo trabalho, mas escolhe um e conta para a gente rapidamente o que aconteceu, que esse caso foi bem sucedido. De repente, alguma coisa que o bolo estava desandando e aí alguma ação externa ou algo aconteceu que aí o trem foi para o trilho e deu tudo certo. Olha, eu poderia citar vários aqui, várias situações aí que ocorreram, né? Mas eu diria para você, ô Natanael, que assim, havia um desejo, né, muito grande do programa de avançar, sair daquela situação de ser um programa de nota de entrada, que é uma nota 3, Nota 3. e avançar, né? Então, quer dizer, você não pula de nota 3 para nota 5, você tem que passar para nota 4, depois para nota 5. E outra coisa também era a questão de conseguir o doutorado. O processo para conseguir aprovar um doutorado é um processo desgastante, porque você tem que fazer uma proposta, que é uma proposta assim que, sei lá, um documento de 100 páginas, Sei. mostrando toda a necessidade para o entorno ali da existência desse. Porque você tem que convencer a CAPES que o programa, ele não só que você tem condição de colocar esse programa em funcionamento, mas também que ele é necessário para atender aquela região, né? E a gente está numa região sudeste que é saturada de cursos de estrito sensu. Então, Certo. havia assim, muitos elementos de dificuldade para conseguir. Dificuldade no processo. É. E a gente submeteu a primeira vez, não teve sucesso. A gente submeteu a segunda vez, tá? Também não teve sucesso. E isso tudo em ciclos de anos, né? De anos. Uhum. E aí, na terceira vez, né? A primeira vez a gente não teve sucesso porque, de fato, a gente estava muito distante daqueles indicadores e tal. E aí, depois, no segundo, a gente ficou muito próximo e tinha alguns elementos, por exemplo, vou dar um exemplo para você, a quantidade de professores com projetos financiados com financiamento público e tal, de agências de fomento. Então, a gente não tinha um número adequado de projetos Certo. aprovados e tal, que é um pré-requisito para você conseguir um doutorado. E aí, na terceira tentativa, a gente conseguiu aprovar o doutorado. Olha, eu diria para você que esse foi, assim, porque depois de mais de 20 anos, o programa só de mestrado, né, todos os outros programas, engenharia já tinha doutorado, comunicação, odonto, medicina veterinária, só administração que estava nessa situação. E a gente conseguiu isso aí. Então, por que assim, mas isso aí é uma coisa bem particular do programa, caso de sucesso e tal. Mas é que assim, foi muito emocionante para todos os professores do programa, porque é o fruto de muito trabalho, Natanael, Eu muito imagino. trabalho, muito trabalho. A complexidade é grande, não é simples, e a gente conseguiu. Então, foi um momento de emoção para o programa conseguir isso, não só pelo fato de ter doutorado, agora nós temos doutorado, não, mas que foi a coroação de muito trabalho, muito trabalho. Poxa, que Então, bacana. E muito muitas trabalho. pessoas envolvidas, né? Muitas pessoas. Muitas E aqui horas de sono e aqui perdidas. eu queria destacar que o nosso corpo docente, os professores, né,
eles foram assim sensacionais. Todos eles compraram todas as ideias que foram colocadas, eles se esforçaram ao máximo. Para Que você ter uma legal, hein? ideia, Natanael, só fazendo um parêntese aqui, a gente teve esse dado é meio que informal, né? Sei. Informal. Mas, em determinado momento, uma das instituições, né, como eu falei, a gente tem mais de 100 programas de administração espalhados por todos os estados aí, tá? Só em São Hum, Paulo a gente tem um monte de programa de pós-graduação em administração. certo. Então, a gente não tinha o doutorado ainda e a gente estava se esforçando para isso. E uma outra universidade, ela fez um levantamento, né, a partir do currículo Lattes, que é a plataforma onde todos os professores que trabalham no estrito sensu têm que ter as suas produções, né, a sua carreira, está tudo ali dentro do currículo Lattes, né, que é do CNPq. Então, ele extraiu todas as informações de publicação dos professores e fez um ranking É, de todos os programas de nota 3 a nota 5, excluindo nota 6 e 7, que são porque os... são poucos e tem outro perfil. Bom, desses mais de 100 programas, o programa da Unip estava em primeiro lugar Olha, em produção qualificada do corpo docente. E nós éramos um curso de mestrado, então, embaixo da gente tinha um monte de programa, e a gente ainda era nota 4. Então, a gente tinha abaixo da gente um monte de programas já com doutorado, um monte de programas nota 5, e a gente ficou em primeiro lugar. Então, isso só aconteceu por conta do envolvimento dos professores e deles terem comprado a ideia de que a gente poderia chegar lá, entendeu? caramba, sensacional. E realmente um caso de sucesso. Porque diante de tudo que você descreveu tão bem aí, toda essa dificuldade, é fácil imaginar a quantidade requerida de envolvimento pessoal, que o lado profissional a gente consegue, de alguma forma, estar engajado, mas eu tenho certeza do desprendimento de algumas coisas, a alteração da vida pessoal, desprendimento de família e amigos para poder dedicar aí as horas excessivas trabalhadas para poder conseguir. E, pô, realmente é um feito sensacional. É, realmente, você fez uma boa leitura aí. É uma coisa que não sei se todo mundo está disposto a fazer, não sei como é que Sim, funciona em outros sim. programas, mas em determinados momentos, eu e o professor Vitor, que é o vice-coordenador do programa, em alguns momentos, no mês de janeiro, que é um período de recesso nas universidades, Uhum. a gente trabalhou de segunda a segunda, sábado e domingo, para poder entregar o que era necessário para a avaliação da CAPES. Olha Então, isso. é uma coisa que não é muito visível, até mesmo para os alunos do programa, eles não, mas é realmente mas a gente sabia que era para uma coisa que traria frutos para o programa e que a gente iria se orgulhar depois. Então, isso que ficou legal. Não, é interessante que, enquanto você estava descrevendo todo esse processo, eu estava aqui pensando, eu falei, rapaz, eu nunca, sendo bem franco com você, quando a gente ouve o título, o cara é o coordenador de um curso, eu fiz um paralelo, que na minha função eu tenho o título de gerente, gerente de projeto. E quando você fala para as pessoas, minha função é gerente de projeto. Falou gerente, todo mundo acha que você só dá ordem, assina o cheque e manda pagar. O pessoal não tem a menor ideia. Então, quando a gente fala de coordenador, fala assim: ele pega lá o grupo de professores, distribui as tarefas, fala: você faz isso, me entrega em tal prazo, você faz aquilo, me entrega. Você faz análise
desses quesitos aqui, a gente vai fazer depois uma reunião de avaliação. Não, você tem que arregaçar as mangas, perder as horas de sono. Bacana que teve ali você citou o nome do vice-coordenador que comprou com Vitor Correia. você. Então, assim, isso é muito bacana. Realmente é um projeto com um final muito bem sucedido. Parabéns, muito, Mas muito olha, legal. Então, você tocou num ponto importante, viu? Não sei se isso é uma coisa boa ou ruim, é, mas isso que eu descrevi para você talvez seja muito da minha personalidade. Existe, né, alguns coordenadores que delegam mais. Eu sei, sou um pouco centralizador, entendi. porque assim, o, os professores de estrito senso, de uma forma geral, eles também são muito sobrecarregados. Certo, Então, todos eles têm que dar aulas, eles têm que orientar alunos, eles têm que escrever artigos para publicação em periódicos internacionais, que também é puxado, eles têm que submeter projetos para agências de financiamento, certo. e tudo isso associado a também algumas atividades do dia a dia do programa. Por exemplo, a gente vai ter um congresso agora, no mês de junho, que é o Congresso de Redes, Empreendedorismo e Inovação, lá na Unip, que também demanda, né, muito trabalho dos professores para organização e tal. Então, de uma maneira, não é assim, só por, vamos dizer assim, por é, é, uma decisão só emocional, assim, por Sim, conta de. Mas é uma racional no sentido de que se eu der mais atividades para eles, ou seja, a, no final, o resultado geral do programa pode não ser o adequado. E está comprometido. não é nem por culpa deles, porque o somatório das atividades descentralizadas para um grupo que já está sobrecarregado pode apresentar um resultado muito menor do que eu E e o o vice. vice-coordenador trabalhando. A gente não é que a gente está se sacrificando, é uma decisão racional de que essa decisão pode trazer resultados melhores, entendeu? Não sei se ficou claro. Não, ficou claro, mas olha só. Não, ficou muito claro. Eu entendi, tem toda essa perspectiva honesta que você colocou. Falou, olha, eu gosto de estar à frente, eu gosto de coordenar. Tem toda essa ocupação que já é muito grande dos professores que vão contribuir, mas esse engajamento ele tem que ser ressaltado, ou seja, essa força conjunta, todo esse trabalho para poder alcançar o objetivo, certamente com prazos, tudo isso aí, isso é muito importante. Então, Sim. tem toda esse lado que tem que ter um valor muito grande. Olha, eu consigo, e isso aí, querendo ou não, leva você e a pessoa que ficou engajada com você, o vice-coordenador, a abdicar de família, de amigos, de uma série de fatores. Tem um objetivo bacana, então tem a contrapartida. As pessoas não podem contribuir tanto porque já estão com tantas tarefas, mas vocês que colocaram aí a sua força de trabalho à disposição tem um valor muito grande, porque há uma perda, uma ruptura aí durante um tempo que o resultado, pô, ainda bem, foi alcançado e com todos os méritos de todos, mas há esse desprendimento aí de tempo e de dedicação que precisa ser ressaltado. É porque assim, Natanael, veja bem, os professores não contribuem muito, por decisão minha, em acompanhamento de indicadores. Sim, Mas eles sim, fornecem isso.
insumos Sim. para a produção de indicadores, entendeu? Por exemplo, Isso, a produção científica deles, eu falo assim, vai escrever artigo, que isso é mais importante do que do você me que, ajudar no indicador. com Assim, certeza. no acompanhamento, na gestão do indicador, deixa que eu Sim. gerencie o indicador e você produz, né? Porque a gente tem Bacana. indicadores pesados. Não, legal. E, ou seja, demonstra uma clareza no processo, ou seja, Sim. cada um tem bem definido a sua área de atuação. Exatamente, Pô, exatamente. muito bacana. Não, muito bacana. Fica muito transparente esse posicionamento. A gente falou de caso de sucesso, você contou esse aí, e tem algum caso de sucesso de algum projeto que você pode falar para a gente? Assim, olha, pô, isso aqui chamou atenção por conta. Aí você vai contar para a gente os aspectos. Olha, Eu digo de eu aluno, tá? oi? Alguma coisa de aluno, algum projeto de um aluno foi que você chamou a tua atenção, que você falou assim, pô, isso aqui foi bacana, um trabalho bem coordenado, bem De feito, sucesso? de sucesso. Ah, tá, de sucesso. A gente tem vários casos. É por isso que eu falei, né? Eu chamei a atenção desse caso de sucesso do doutorado, porque Sim, foi uma assim algo que há décadas estava sendo perseguido, né? perfeito, Agora, perfeito. caso de alunos, tem vários, mas vários casos mesmo. Então, eu vou citar um caso específico, Sim. que é de uma aluna que foi fazer administração, lá, mestrado em administração, e para minha surpresa, ela era enfermeira, enfermeira. E ela foi fazer, eu falei, caramba. E durante o curso, eu não era coordenador ainda, era só, Sim. estava como professor. E aí ela fez a minha disciplina e ela falou, professor, eu gostaria que o senhor me orientasse. Eu falei assim, puxa vida, vamos conversar. Aham. Conversa vai, conversa vem. Ela falou que tinha muito interesse em estudar, porque minha área de pesquisa é de supply chain, de cadeia de suprimentos e tal, e Certo. qualidade, né? E ela falou assim, ó, eu queria pesquisar um pouco sobre, eu trabalho em hospitais, né? E eu queria pesquisar um pouco sobre a gestão, né, da qualidade na cadeia de suprimento da área de organizações de saúde, né. Eu falei: "Olha, Interessante. interessante", né. E aí começamos a trabalhar juntos, né. Essa aluna, ela acabou tendo um artigo dela aprovado num congresso na França. A Uau! universidade, ajudou, né, na ida dela para esse congresso, ela apresentou o trabalho lá no congresso, ela defendeu a sua dissertação de mestrado eh, com nota máxima. Puxa Depois, a vida, gente não tinha o doutorado ainda, ela foi fazer o doutorado em engenharia de produção. Tive a honra de participar da banca de defesa do doutorado dela em engenharia de produção. nossa, E hoje ela é diretora de uma faculdade, ela hoje também coordena alguns cursos também na área da saúde e muito também na área de gestão da saúde. Então, eh, uma aluna que causou muita dúvida para a gente ao entrar no programa, porque era uma enfermeira fazendo mestrado em administração, teve está tendo, né, uma carreira brilhante acadêmica caramba, e que a gente. que Então, qual é a legal. lição que ficou para a gente, né? É muito difícil você analisar antecipadamente ou querer julgar antecipadamente se um aluno, né, em função da sua formação, né, que não é muito aderente à área, tal, se Certo. ele vai é, se tornar um caso de sucesso ou não, né? Oh, que Aliás, bacana. aliás, tem um indicador na ficha de avaliação, né? Que a ficha de avaliação, eu sonho com os indicadores, né? Então, tem um indicador que é assim: é,
Casos de sucesso. A gente tem que selecionar alguns casos de sucesso de alunos para a gente que escolhe, né? A nossa escolha, porque são muitos alunos, então a gente tem que Sim. escolher algum e enviar no processo de avaliação, a gente tem que enviar os casos, né? E um dos casos que a gente enviou foi o caso dela, né? Caramba, que Como, legal. como um destino adequado aí e a uma formação adequada dos nossos alunos. Bem bacana. Pô, interessante essa perspectiva, porque realmente fazer uma análise talvez simplista no início do processo e não dar a chance, não ouvir, né, o que a pessoa tem, às vezes a ideia que ela está pretendendo desenvolver, poderia ceifar uma carreira brilhante. Sim, sim, Pô, isso é exatamente, muito exatamente. bacana, muito Isso bacana. foi um aprendizado. Para mim, foi um aprendizado, viu? Eu comecei a repensar muita coisa que eu tinha antes. Sim, Poxa, a formação dele é X, Y, mas peraí, vamos ver o que ele quer fazer. E isso tem tudo a ver, né? Por exemplo, uma enfermeira se preocupar com a com a qualidade da cadeia de suprimento. E a pesquisa sem dela foi dúvida, uma pesquisa muito interessante. Ela sem dúvida. trabalhava com clínicas de nefrologia, né? Então é algo bem delicado Sim. e ela fez um trabalho muito bacana e descobriu coisas muito legais no que diz respeito à qualidade na cadeia de suprimentos, de medicamentos e itens, né, para tratamento aí das pessoas que precisam desse serviço. Legal. Eu voei no tempo agora e isso me fez lembrar uma situação que eu vivenciei muito parecida. Um estagiário que trabalhava na empresa, ele chegou lá, tinha um perfil extremamente introspecto. Ele muito calado, fazia as tarefas na área de manutenção eletrônica, fazia as tarefas, nada excepcional. Não era muito bom, não era muito ruim, era mediano, mas ele chamava atenção pela dedicação que ele tinha na área de software. Ele estava sempre conversando. Eu estou te falando algo sei lá, 1994, por aí. E cumpriu a fase do estágio lá. O estágio era para técnico eletrônica. Ele estava estudando engenharia. E eu falava para ele assim, cara, mas tem que procurar um estágio na tua área de engenharia, que é para técnico, não está casando. Ele falou, não, mas eu conversei com meu pai e eu quero fazer um estágio na área técnica para poder ganhar o conhecimento, depois mais adiante, eu vou fazer um estágio na área de engenharia. Como ele preencheu os requisitos lá do estágio, ele ficou. E aí cumpriu a etapa dele, saiu, beleza. Muito tempo depois, mas muito tempo, eu fui num seminário lá em Brasília, várias empresas da aviação naquele seminário, e encontro com ele. Na verdade, ele encontrou comigo. Ele bateu assim: oi, Natanael, tudo bem? E quando eu olhei, o rosto do mesmo jeito, ele ainda muito jovem e tal. Ô, rapaz, como é que você está? Tudo bem? Fomos trocar cartões. Ele era diretor de uma empresa que faz criptografia para rádios de comunicação. Aí eu falei, cara, eu nunca. Eu falei, eu sabia que você ia ser um bom engenheiro, porque você tinha todo o perfil e tal. Ele falou assim, cara, aquela vivência ali com o corpo técnico me deu um linguajar para conversar com as pessoas. Eu levei aquilo ali para a área de desenvolvimento de software e aí achei, conversando com vocês lá, eu percebi que tinha um nicho de uma deficiência nessa área de criptografia, e aí eu enveredei pelo estudo da criptografia, e hoje eu sou diretor, eu era sócio-diretor de uma empresa de criptografia para rádio de comunicação. Achei sensacional. Então, se de repente boicotasse lá no início, ceifasse a oportunidade dele estar ali com a gente, naquele ambiente, que era um ambiente técnico, e aí ele
depois fazer um estágio na área de engenharia. Então, foi uma escada de sucesso. Ele foi subir nos degraus e eu falei, pô, eu fiquei muito surpreso. E ele continuava com a mesma timidez, a mesma introspecção daquela época. Só que aí eu falei, pô, cara, que bacana. Fiquei muito feliz com essa Pô, ascensão muito profissional. legal, É, viu? Isso a gente fica até, às vezes a gente fica até meio que emocionado com essas histórias, né? Porque é que a gente presenciou o início de tudo, né? Isso que é legal. isso é muito bacana, muito bacana. E sempre tem alguma coisa engraçada que acontece. Nessa sua área acadêmica também deve acontecer alguma coisa, uma, uma apresentação que falhou, isso é muito comum. Eu já fiz, já participei como assistindo a apresentações, que às vezes as pessoas me convidam, pô, Natan, se tiver um tempinho, vai lá, vou fazer a apresentação lá da minha dissertação ou da minha tese. Eu já fui em algumas vezes, já emprestei na época do PowerPoint, né, o pessoal ainda fazendo a apresentação lá para mover as páginas, o laser point lá. Então, eu lembro que eu me emprestei uma vez para um colega e falei para ele, olha, toca a bateria, porque está parado aqui comigo há muito tempo, dá uma conferida. E ele fez tudo, menos trocou a bateria. Então, quando ele apontou lá para a apresentação, pum, não teve mais laser. Apareceu o feixe e acabou. Aí, depois da apresentação, ele virou para mim e falei, eu te avisei, cara. Checa, não tenho culpa, eu te emprestar, eu empresto, mas a bateria você tinha que verificar. Então, ele falou, não, mas você viu, né? Eu consegui desenrolar e tal. Eu falei, não, você saiu muito bem, mas lição aprendida. Da próxima vez, checa a bateria, porque o laser precisa de bateria. Então, o que você pode contar para gente de alguma situação assim engraçada que você vivenciou? Tem a maioria das situações engraçadas, né? Elas só se tornam engraçadas um pouco depois, né? Porque ali no momento, às É vezes. verdade, é verdade. Então, a gente participa muito de bancas, né? De mestrado, bancas de doutorado, porque toda avaliação de mestrado e doutorado, as bancas têm que ser compostas por professores do próprio programa, da própria instituição, Certo, e mesclada aí com professores de outras instituições. Então, da mesma forma que a gente convida professores para participar das nossas bancas de avaliação dos nossos alunos, outras instituições convidam a gente, né? E é, certa vez, né, eu fui convidado para uma banca numa instituição aqui mesmo em São Paulo, e então eu estava tranquilo, tal, saí, e aí eu não é que eu ia sempre, né, mas eu já tinha ido algumas vezes nessa instituição para participar da banca, né. Bom, certo. esse dia eu fui normal para lá, né, e aí eu cheguei, aí a gente tem que se identificar lá na portaria, tal, né. Aí eu cheguei lá pro guarda, falei assim: "Olha, eu vim participar aí da banca de mestrado", era até num programa de engenharia, né. Sei. Aí ele falou assim: "Banca de mestrado?" Falei: "Sim". "Ah, com o professor tal". Aí ele falou assim: "Olha, eu não estou sabendo". Falei assim: "Caramba". Falei: Nossa. "Professor Márcio Machado, da Unip e tal, não tem nada escrito aí?" Ele falou: "Não, é que aqui não tem, né, nada disso". Aí, legal, liguei pro professor, né, falei: "Ó, eu estou aqui na portaria, tal", o rapaz falou que não conhece nada, né, deve ser novo. Aí ele falou: "Você está onde?" Eu falei: "Estou aqui na Marquesa, aqui de São Vicente, na avenida e tal". Aham. Ele falou assim: "Rapaz, eu esqueci de falar, mudou aqui para Liberdade". Gente, faltava, assim, tipo, 5 minutos, assim, para o horário da Hã. banca, e eu estava, assim, muito distante da não, você não imagina, eu comecei a suar, porque eu falei: "Caramba, e agora, o que que eu faço, né?".
Aí eu falei assim: ó, você aguarda que eu vou tentar ir dar o meu melhor aqui, e aí o trânsito ajudar de São Paulo, né? Atrasou Nossa! significativamente a... Depois a gente ficou dando risada, né, lá. Ele falou, pô, mas eu esqueci de avisar para você. E eu Que, falei assim, ó, nem... É porque essa mudança ocorreu e eu já estava, tipo assim, 1 ano sem participar de banca lá. E eu também puxa, não estava sabendo da alteração. Mas olha, depois ele ficou dando risada. Mas sim, olha, sim. já pensou? Você tá. As pessoas, porque assim, sem a banca completa, não pode iniciar. Imagina a pessoa lá, toda Ah, preparada para fazer a defesa e tudo, e você num outro local. Olha, depois a gente deu risada, mas olha, eu foi não uma sabia situação. disso. Ou seja, uma vez formada a banca, se uma das pessoas. Não, Vamos con- tem reservas, tem assim. Sei, A banca tem sempre o suplente caso aconteça alguma coisa. certo. Mas essa é uma opção assim é, quase não utilizada, porque Entendi. espera-se que a pessoa esteja, ou se ela não for Sim, participar, sim, que ela ela avisa avise. bem antes. E Claro, aí claro. não dá tempo nem de ser suplente, ele Sim. já migra para titular antes, porque a pessoa aconteceu um problema, não vou poder. Então já migra para titular, então já evita. O caso de você chamar um suplente faltando 15 minutos para Não, começar, não, é não, impossível. não Então resolve. tem sim, mas, mas no final deu tudo certo, né? Deu tudo Então foi certo, só. deu tudo certo. Ó, Márcio, muito bacana esse seu envolvimento pessoal, essa dedicação na área acadêmica, e tenho certeza que daria para você contar vários casos de sucesso, vários casos curiosos e engraçados, porque, fazendo aqui um paralelo, essa área da educação, ela tem toda uma relevância, tem toda uma seriedade que a gente muitas vezes tem que carregar com uma dose de bom humor para poder entender, porque é, exige dedicação do docente, exige dedicação da família dele, também a compreensão de tudo isso que acontece para que possa melhorar aí a qualidade dos profissionais, dos mestres e doutores e poder gerar conteúdo que a gente possa ter resultados para o nosso país. É uma coisa muito bacana, muito louvável. Eu admiro muito a pessoa que tem a formação, tem aquela. Acho que o professor em geral, acho não, tenho certeza, o professor em geral, ele tinha que ser muito, muito reconhecido por conta de colocar à disposição esse conhecimento que não é fácil de adquirir e que as pessoas têm que absorver e repassar. Então, eu chamo isso sempre de transbordamento, é você transbordar aquilo e transbordar de uma maneira aberta, consciente, com os olhos abertos para pensar essas situações. Falou, opa, peraí, vamos dar a chance da pessoa se apresentar, falar o que ela quer. De repente sai um grande projeto, sai um grande profissional, como foi o caso da pessoa que você citou, que estava envolvida na área de enfermagem e aí teve uma carreira brilhante. Muito bacana. Muito, eu só posso te agradecer por esse bate-papo, já tem aqui 1 hora e pouco de conversa, Tem. E se sensacional bobear, e a gente ficava muito mais, né, fica Natanael? muito mais, fica muito, eu Mas tenho olha, certeza eu que disso. agradeço, viu, Natanael? Eu que agradeço mesmo você ter lembrado aí para a gente bater um papo e eu ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre, assim, vamos dizer, os bastidores, assim, Isso, de um programa de estrito senso, né? Porque até se algum, né, aluno aí de estrito senso tiver assistindo depois esse nosso bate-papo, né? Que vai ficar gravado, evidentemente. sim, Então, ele possa entender um pouquinho os bastidores, né? Que é repleto de
alegria, como foi o caso que eu falei para você, de alunos, casos, eu podia citar vários aqui, né? Citei o Claro, caso claro. de uma aluna, mas eu poderia citar, mas os momentos também de angústia, de Sim, dificuldade, de sim, você submeter 3 vezes uma proposta de mais de 100 páginas e voltar, não está aprovado, não está aprovado. A angústia de, a cada quadriênio, saber se o programa vai ou vai, não cair ou subir a nota, né? E sim, tudo é sim, muito é, é, dependente do contexto e tal. Então, só o fato de poder passar isso para outras pessoas, dizer que é um trabalho sério, um trabalho é, que existe um trabalho além porque a gente tem uma responsabilidade com a sociedade, de colocar mestres e doutores que possam, de sim, fato, contribuir para a sim, formação de outras pessoas, né? sim. Essa é a contribuição principal. Mas, paralelo a isso, para que isso possa acontecer, tem muita coisa aí que a gente tem que trabalhar. Bacana. Ó, obrigado, muito obrigado. Você depois, você pode deixar agora já as suas redes sociais, como faz contato com você, falar do seu curso, fique absolutamente à vontade para poder fazer o fechamento da sua parte. E estou aqui sempre à disposição, se surgir alguma novidade, se falar, olha, tem um projeto dedicado, gostaria de conversar sobre ele, me aciona, a gente faz mais adiante um novo bate-papo, porque transbordar conhecimento, transbordar cultura para as pessoas não ocupa tanto espaço. Tem toda essa dedicação, mas a gente tem que ser essa chama que acende. Eu tenho certeza que mais adiante alguém vai assistir e vai falar, putz, acendeu a chama, ou, no mínimo, vai, quando estiver diante de um coordenador de curso, vai falar, olha, pô, muito obrigado. Agora estou entendendo um pouquinho mais de tudo que você faz para poder manter aí toda esse trabalho aí funcionando. Então, fica à vontade, o que você quiser fazer como fechamento da sua parte, estamos aqui para ouvir. Legal, Natanael. A gente está lá na Rua Doutor Bacelar, 1212, programa de pós-graduação, estrito sensu, em administração da Universidade Paulista, né, da Unip. Essa Rua Doutor Bacelar fica próximo ao aeroporto de Congonhas. A gente tem muitas bolsas de mestrado, muitas bolsas de doutorado. A gente tem processo seletivo a cada semestre, tá? A gente sempre divulga aí o máximo que a gente pode, principalmente no LinkedIn, tá? Então, Certo? no meu LinkedIn lá é só Márcio Cardoso Machado, aí vai aparecer. Tem o LinkedIn do programa também, que é PPGA, que é Programa de Pós-Graduação em Administração Unip, também tem o Certo. LinkedIn da Unip. E tem a página também, que é só entrar lá na Unip, né, Uhum. nos programas de pós-graduação estrito sensu, vai ter lá, e administração, e lá também tem todo o processo seletivo, tudo que quem tiver interessado precisa saber para participar da nossa seleção, tanto para mestrado quanto para doutorado. Legal. Sensacional. Obrigado. Eu vou fazer o fechamento, mas fiquei muito feliz com você aceitar o convite e a gente entender aí toda essa situação que envolve a coordenação de um curso de mestrado, um curso de pós-graduação, estrito sensu. Obrigado, até a próxima. Legal, Natanael. Obrigado Valeu, a você, viu? um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu tenho certeza que você, quando olhar um coordenador de curso, vai entender muito melhor todo o papel, a importância, a relevância que tem, e você vai se dedicar cada vez mais para poder facilitar a vida desse profissional que está engajado em manter o curso ativo,
ter uma nota, uma avaliação muito boa e entregar para o mercado profissionais que tenham capacidade, competência e a responsabilidade de trazer um retorno em função de o governo estar subsidiando aquela participação, aquele estudo. Então, espero que vocês tenham gostado. O papo com o Márcio, para mim, foi muito esclarecedor, fiquei muito feliz com a participação dele. E procurem, se você está interessado em fazer um curso, fazer um mestrado, fazer um doutorado, vou deixar aqui os créditos para vocês entrarem em contato e eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Então, até a próxima.